gente, porque esses dias têm estado meio malucos aqui, mas vamos em frente, né? Vamos em frente. Ai, ai. Deixa eu ver onde é que eu tô, o que eu tenho para fazer. Tá. Beleza, só deixa eu acertar um negocinho aqui. Aí, clico aqui, fecho isso e volto para nossa aula. Beleza, então, gente. Bom, vamos começar a nossa aula esperando que não aconteça o que aconteceu na apresentação de ontem, né? Aquilo foi... Meu Deus. Alguém não estava lá ou alguém não viu? Só vejo kkk aqui, né? Meu Deus. Eu fiquei sabendo agora que eles colocaram no Facebook o link, gente. Pô, aí Acabamos de começar, Ângela, acabamos de começar. Estamos dando boa noite ainda. Não, aquilo foi Ainda bem, né, que as pessoas... É uma ex-professora, uma ex-aluna, tal, então a compreensão é maior. Você imagina se você traz uma pessoa de fora, aí sei lá, um juiz federal, um desembargador federal para dar... Nossa, imagine, gente, pelo amor... Tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? A eletrônica é complicada. Eu estava comentando, né, que você não pode fazer um webinário assim para toda a instituição da forma que é feito, né? Porque o que acontece? Qualquer um que tem o endereço e pede autorização, imagine, você não tem como saber, né? Aqui, por exemplo, a maioria de vocês hoje aqui está com um link, deixa eu ver aqui, está com um link que eu conheço, eu vejo o nome, eu conheço a turma, e são poucos, né? Mas às vezes aparece uns aqui, que nem esse semestre apareceu o Giovanni, ele está usando o filósofo Mickey. Eu vou saber quem é filósofo Mickey, né? Entrou, eu autorizei, mas imagine que não era, né? Porque eu tenho que autorizar, a pessoa pede, eu tenho que dar ingresso. É bem isso. A Vivian está com o Vinícius Mafra, né? Imagino que seja Vivian Mafra, tal, mas o nick da Vivian é Vinícius aqui. E se não é? Se é alguém de fora da instituição que entra na aula e faz tudo aquilo que eles fizeram ontem aqui no meio da nossa aula. Olha o transtorno que causa. Então, como que tem que ser feito? Isso já era para ter sido feito, inclusive, eu acredito, não sei as razões de não ter sido feito, é que todos os alunos da instituição recebam, né, uma conta da instituição para o ingresso aqui. Como que isso é feito? É feito através do envio, da criação lá de um e-mail, né, com o nome, por exemplo, do aluno, nome, sobrenome, eu não sei como que eles vão montar, arroba, né, e o domínio da instituição que nós estamos usando, por exemplo, arroba isep.edu.br, esse é o domínio, né, a extensão que a faculdade usa. Quando você faz isso, não é necessário sequer pedir permissão, e apenas as pessoas que têm esse e-mail, esse tipo de e-mail é que podem ingressar, que estão registradas no banco de dados. Por exemplo, ontem, na apresentação, eu cliquei para participar e ingressei automaticamente, eu não precisei de autorização. Por quê? Porque eu usei a minha conta lá do ISEP. Se eu estivesse usando a conta do Gmail, minha particular, né, o fuedjr@gmail.com, e eu entrasse com ela, ia ter que autorizar. Agora, imagina que em vez do meu nome, onde apareceu o meu nome, o Luciano ia saber quem eu sou, aparecesse, que nem apareceu lá ontem, Amanda era um dos que estavam fazendo bagunça, né? Pô, não tem nenhuma aluna chamada Amanda? Claro que tem, na nossa turma tem Amanda. E deve ter em outras turmas também, mais uma ou duas, enfim, se não tiver nenhuma, uma já tem. E quando o Luciano deve ter visto a Amanda, de repente até imaginou que era a Amanda aqui da nossa turma e autorizou a entrada, só que não era, né? E foi aberto para toda a instituição. E como que a gente faz para bloquear isso? Você pede para que a pessoa se inscreva, né? Que daí quando você pede a inscrição, você habilita esses e-mails, você manda a tua conta, você habilita apenas esses e-mails e você checa quem está se inscrevendo, né? Quem se inscreveu, você faz um cadastro. É óbvio que se a pessoa quiser enganar, mentir, ela vai dar um jeito, né? Esse pessoal falta do que fazer, eles acham tempo para tudo. Mas você restringe um pouco mais, você dilata um pouco mais a segurança, né? Então, enfim, foi uma
uma marcada legal, né? Comeram bola, o pessoal que organizou ali comeu bola no criar esse webinar e colocar público da maneira que foi, né? Público no Facebook com link e com tudo. Ou seja, qualquer um que acessasse o Facebook, ou que soubesse, poderia fazer isso. De repente até foi gente aí de Guaratuba mesmo. Não houve assim uma ação coordenada, um hacker e tal. É molecada da cidade, ou de Guaratuba, ou aqui de Matinhos, ou de qualquer outro lugar, né? Que entrou ali para sacanear mesmo. Entrou para fazer sacanagem. A intenção era essa. Tem lá um conhecimento mínimo de informática, começou a jogar música, compartilhar, colocar vídeo, aquela montoeira de coisa e acabou com a... Por um momento, pelo menos, acabou, né? Mas na nossa aqui, eu acho que não vamos ter, na nossa aulinha aqui, não vamos ter problema. Eu queria fazer uma pergunta para vocês agora, com relação a esse nosso horário. Eu tenho percebido que a turma de vocês, principalmente, na verdade, nos 2 dias, né, nós temos aula terça e quinta, mas nos 2 dias vocês chegam por volta das 21 ou pouco depois das 21. A aula, ou as aulas anteriores, de terça e de quinta, eu não estou com o horário aqui aberto, elas vão muito longe, elas entram no meu horário de aula, está muito apertado, né? Se for o caso, a gente joga um pouco mais para frente, né? Em vez de começar 20h45, nós começamos 21, como é o horário normal. Eu, no semestre passado, adotei 19h30 e 21h45, 19 horas, né? E 20h45, porque passou, ninguém reclamou, ninguém falou nada, né? Mas eu tenho percebido a turma de vocês, principalmente, o pessoal começa a chegar a partir desse horário, né? Acredito que a aula acaba lá por 8h40, né? Alguma coisa assim, e daí não fica muito em cima, vocês vão fazer um lanche e tal. A primeira terminou 7h30. Quando tem aula antes, acaba bem cedo. Bom, então não é por causa da aula anterior, tá? Então vocês têm horário que sobra. A minha preocupação é não causar problemas para vocês, né? Essa é a minha preocupação, tá? Não, beleza, se dá tempo até de jantar, tirar um descanso e depois entrar na aula aqui, tá bom, então, tá? Mas 7h30, gente, começou 7 horas, foi meia hora de aula só, tem certeza? Meu Deus. Vou começar a dar meia hora de aula também só, então. Era para tirar dúvidas, tá? É com o Luciano? Daí a parte do TCC, que daí o Luciano faz essa coisa só de tirar dúvida e tal, que não tem muito aqui também, ele já explicou tudo que tinha para explicar. Começou 19h15 e acabou 19h31. Tá bom, pessoal, deixa para lá. Uma lista de exercícios. Bom, tá. Então tá explicado. Eu tenho a impressão, né, eu sei que vocês não me contam, mas eu tenho a impressão, eu acho que o único meio chato aí que fica dando aula comprida e cumpre horário, acho que sou eu, né? Acho que o único Caxias da faculdade aqui. Já me responderam aqui. O único chato dos professores sou eu. Mas não adianta, eu sou assim mesmo. Até aqui em casa me enchem o saco, porque meu filho está fazendo a faculdade também à distância, e a maioria dos professores dá 20, no máximo, dão 40 minutos de aula. Eu tenho aulas gravadas aqui de 1h38 de gravação, tudo. O único que você salva. Não, tem bastante gente boa aí. Obrigado, eu também amo vocês, minha gente, também amo vocês, tá? Do fundo do meu coração, de verdade mesmo. E falando em amo, não amo, né, eu quero pedir desculpas, gente, por favor, me avisem quando acontecer isso. Eu marquei entrega de atividade junto com entrega de capítulo de TCC. Poxa, se tivessem me avisado antes, ou você marcou quarta-feira, a gente tinha mudado essas datas aí. Ontem, quando o pessoal, uma boa parte de vocês entregou as atividades ontem, deve ter sido uma correria. Não sou malvadinho, João, eu não tinha o horário, o calendário de vocês, eu morri, mas passo bem. Vocês estão com raiva agora. Não sou nada disso, não. Na hora que eu soube ali, que eu peguei o calendário, o edital, na segunda-feira. Na segunda-feira eu peguei o edital. Aí fiz encontro com... Obrigado. Não sou tão anjo assim também, mas obrigado. Não sou também tão diabinho. Eu fiz um encontro com os meus orientandos aqui, fizemos um encontro online, né?
a gente trocou uma ideia, falamos do capítulo, de como escrever, dicas, enfim, tudo mais. E eu não me toquei, podia na terça-feira mesmo já ter dito para vocês que não era para fazer, mas enfim. Agora já foi. E quem não entregou também não tem problema, eu transferi para a semana que vem daí, tá bom? Ganhamos uma semana, essa semana acabou que nós não tivemos aula, né? Então eu não vou colocar nenhuma atividade e vamos em frente, tá bom? Bom, pessoal, a nossa aula hoje, ela vai ser um pouco mais curta também, porque eu vou pegar o conteúdo do dia de aula, né? Então talvez ela fique um pouco mais curta, acabe um pouco mais cedo por conta disso. Mas eu estou pegando, assim, eu tenho separado os meus slides por número de aulas, aula 12, 13, 14, então eu tenho o conteúdo de uma aula inteira. Eu falei para vocês que eu estou, né, para vocês terem uma ideia, o conteúdo de hoje é da aula número 14 no tempo, no transcurso normal. Eu achei um conjunto de slides mais antigo que era dividido, ele está nós estamos na aula 14, e é a nossa sexta aula, né? Então, nós estamos 8 aulas lá na frente. É muito rápida a velocidade que a gente faz aqui. Então, eu separei o conteúdo da aula de hoje, a gente vai tratar dele aqui na nossa aula, tá? Deixa eu separar aqui, pegar os slides. Deixa eu me subir com eles aqui. Vamos ver esse aqui. Beleza. Empresarial 3, eu vou passar para cá, porque eu tenho que ir até o slide 50 e alguma coisa. Eu ia tirar os que a gente já viu aqui. Já vimos, né? Já fizemos, essa aqui foi a nossa penúltima, antepenúltima, e aqui foi a nossa penúltima aula, né? Sentença declaratória da falência, foi o que a gente viu. Então, eu tenho a sentença que declara a falência. Eu só quero fazer uma breve explicação para vocês aqui, tá? da questão do processo falimentar, que ele tem uma diferenciação com relação aos processos que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia, seja no civil, no crime, enfim. Porque ele é um processo que ele vai ter 2 sentenças. E o nome é bem esse, são 2 sentenças mesmo, né? Não é uma decisão interlocutória, não é é um despacho que concede ou não concede o pedido de falência, não, é a sentença que declara, que decreta a falência, a sentença que julga improcedente ou que não decreta a falência. São 2 sentenças iniciais ao processo. Então, lembrando, devedor, empresário em crise, né? Essa crise, ela pode ser financeira, econômica, patrimonial, não importa, ele está em crise, entra em dificuldades, aí ele não consegue honrar os seus compromissos, ou se ele sabe que, ou pretende dar um golpe na praça, pratica alguns atos que a legislação chamou de atos de falência. Então, quando ele está nessa crise, ou quando ele está pensando numa situação não tão lícita e cria atitudes, né, toma atitudes, ele pode ser chamado a responder por um pedido de falência. Por quem? Nós já vimos, né, pelo sócio, por um credor, que é o mais comum, pelo cônjuge sobrevivente, enfim, por uma série, pelos herdeiros, né? Ele mesmo, se estiver em crise, ele pode pedir a falência, o que nós chamamos de autofalência, que deveria ser a coisa mais comum. Uma vez feito o pedido de falência, e aí nós temos que tratar pro processo, e para ter esse debate, o contraditório, a ampla defesa, eu não posso falar de autofalência. A autofalência eu peço, ela não é uma lide judicial, ela é um procedimento de jurisdição voluntária. E na autofalência, o devedor faz o seu pedido, o juiz analisa o pedido, o conteúdo, se for o caso, manda ele emendar, juntar o que está faltando, né? Ele junta o que está faltando, ele coloca ali o que está faltando, e o juiz declara ou não a falência, né? Ele atendeu os requisitos, é caso de falência, eu vou atender. Não atendeu os requisitos da lei, não juntou tudo o que precisava, eu não decreto a falência, e não é falido. Então, não tem uma resposta, não tem nada. Agora, quando não é
quando não parte do próprio devedor, mas, por exemplo, de um credor, o credor pede a falência do devedor empresário, e o devedor faz prova, junta o título ou os títulos que ultrapassam 40 salários mínimos, junta a certidão de execução de um título que foi frustrada, né, a execução frustrada de um título de crédito ou de um título executivo, ou apresenta provas robustas, contundentes, da prática de um dos atos de falência, o juiz não pode decretar a falência sem ouvir a outra parte. Então, ele vai citar essa pessoa para que ela apresente uma defesa. Em 10 dias, ele tem que apresentar a defesa. Então, 10 dias para apresentar a defesa. Ele apresentou a defesa? Ok, apresentou. Vamos analisar a defesa. A defesa dele é legal, é concreta, extingue o direito da pessoa a pedir ou modifica de alguma forma, tirando, né, afastando a falência, o juiz vai julgar improcedente o pedido de falência e o processo termina aí. Ele terminaria aí. A primeira instância, o juiz de primeiro grau termina com a sentença, o juízo de primeiro grau termina com a sentença que não decreta falência. Ele diz, não é caso de falência. Ou ainda, no mesmo prazo dos 10 dias, ele pode fazer o quê? Ele pode, se for por dívidas, né, pela execução frustrada ou pela impontualidade injustificada, esse devedor pode ir lá e fazer uma coisa chamada depósito elisivo. O depósito elisivo não é o pagamento da dívida. Não confundam. Pagar é uma coisa. Quando a gente diz pagar, eu pago ao credor. Quando a gente fala depositar, eu levo a garantia ao juízo. Eu faço o depósito ao juízo. Então, ele vai pegar o valor da dívida, aplicar juros, aplicar correções, né? Juros e correção monetária. Ele vai ver se o juiz, na citação, ele arbitrou honorários advocatícios. Se o juiz arbitrou 10%, ele vai colocar 10% nesse total, soma tudo isso aqui e faz o depósito elisivo. Quando ele faz isso, ele garante, o devedor garante que ele não será declarado falido, ou seja, a sentença que decreta a falência, ela vai morrer ali no primeiro grau, né? Não vai ser falido. Ele vai, ao final, dar uma sentença pela não falência, mas ele pode julgar procedente ou improcedente o pedido do credor. E o que isso acarreta? Porque ele está pedindo a falência, não é, professor? Ele pede a falência. Aí, se o juiz julga improcedente, tá, tudo bem, daí não tem falência. Agora, se ele julga procedente, você está me dizendo que não tem falência? Não tem falência. Ele julga procedente não para decretar a falência, para declarar a falência, mas ele julga procedente para saber ali agora quem leva o dinheiro que está depositado. Ou, se é parcial ou total, o levantamento desse valor. Porque se ele julga procedente o pedido do credor, quem levanta esse dinheiro é o devedor. Se ele julga improcedente, é o devedor que leva. Se ele julga procedente, é o credor, quem fez o pedido. Eu falei, olha, ele me deve 40 mil, tá? O seu Zé entrou contra o seu João, né? O seu João devia para ele pegou a dívida, apresentou e pediu a falência do seu João. Seu Zé é o credor e está executando concursalmente um pedido de falência contra o senhor João. Aí o senhor João vai lá e diz, pô, você está de sacanagem porque eu já paguei essa conta. Né? Então ele faz a contestação, apresenta o pagamento, tudo, mas ele tem uma dúvida ali sobre se o juiz vai aceitar aquele recibo ou não. Então ele faz o depósito elisivo, porque o seu João não quer ser falido, então ele faz o depósito. Aí o juiz vai olhar os argumentos do seu João, o recibo, toda a história que ele colocou, e vai olhar o que o seu José falou lá no começo. Vai analisar esse caso, pedir diligências, pedir mais provas, ouvir testemunhas, fazer tudo o que tiver que fazer, vai instruir essa parte processual. Ao final, ele vai ter um entendimento. Se o seu José tinha razão e a dívida deve ser paga, então pague o seu José. Se o seu João tinha direito, né, tem razão, então o seu João que pegue o dinheiro de volta, levante o depósito elisivo. Se ele entender que parcialmente o direito foi atendido, é um pedaço para um pedaço para outro, mas ele não vai dizer o senhor está falido ou declaro a sua falência, porque o depósito afasta a falência. Uma vez que ele não fez o depósito, que ele não apresentou defesa ou que a defesa foi insuficiente, o juiz decreta a falência. Tá?
ele vai declarar a falência. Decretada a falência, nós temos todos aqueles requisitos que a sentença tem que ter, que o juiz tem que cumprir, que nós falamos disso na aula passada. Então, o juiz decreta a falência, e a falência, essa sentença que ele coloca ali, tem todos os requisitos que nós já colocamos. São 13, né, mais uma obrigação de fazer a publicação em jornal de grande circulação, tá? Então, foi isso que nós vimos na aula passada. E depois, né, depois, ao final, nós ainda falamos sobre o recurso da sentença que declara a falência, tá? Então, a falência, ela tem duas sentenças iniciais, a que decreta a falência do devedor e a que não decreta a falência do devedor. Bom, dessas duas sentenças, tá, eu tenho recursos que podem ser interpostos. Se é a sentença que decreta a falência, o que acontece quando o juiz decreta a falência? Automaticamente inicia-se a execução concursal do devedor. Então, a declaração de falência, né, que a gente chama de declaração, né, sentença que declara a falência, mas, na verdade, ela é uma sentença que tem natureza constitutiva e não declaratória, porque ela constitui, né, o devedor falido, constitui o processo de falência, ela constitui a massa falida, ela constitui uma série de coisas, constitui uma administração, constitui a assembleia de credores, o comitê de credores, ela institui, muda as relações entre eles, o devedor agora não é mais devedor, mas é falido, a empresa ou a sociedade, ela não é mais empresário ou sociedade empresária, ela é massa falida, então tudo muda a partir daí, a partir dessa sentença. E ela é uma sentença, então, que dá, na verdade, ela não põe fim ao processo, ela dá início ao processo. Então, ela não é uma decisão de fim, uma decisão terminativa, mas ela é, sim, uma decisão, nós podemos dizer que ela é uma decisão interlocutória, ela está no meio da falência, né? Opa, já passei dos slides aqui, deixa eu voltar aqui. Sentença declaratória de falência, né? Então, do recurso da sentença que declara a falência. Então, dessa sentença que declara a falência, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Então, eu interponho um agravo de instrumento para tentar modificar a sentença que decretou a minha falência. Então, o recurso é legítimo para quem, né? Por o devedor, né, que agora tornou-se falido. Ele é legítimo para propor esse recurso. Por quê? Porque a falência foi decretada contra ele. Então, ele tem, sim, que, se ele desejar, né, ele pode interpor o agravo de instrumento. Não é recurso de apelação, tá? Não é recurso de apelação. Porém, eu tenho a sentença que julga improcedente o pedido de falência. Se for pelo depósito lesivo, nós já vimos, ela só vai dizer para quem vai o dinheiro, né? Se vai para um ou vai para outro. Mas se o juiz acolhe as teses da contestação, as teses de defesa, então ele põe fim ao processo. Ele diz, olha, não é caso de falência, ponto final. O senhor não provou o ato de falência, por exemplo. O senhor não provou que a mudança de estabelecimento foi irregular. O senhor não provou isso, o senhor tinha que provar isso aqui. Aparentemente, pelo balanço que ele nos apresentou aqui, sobraram bens suficientes para pagar todos os credores. Então, não está comprovado, não se desincumbiu do ônus de provar a venda irregular de estabelecimento, a transferência irregular de estabelecimento. Portanto, não é caso de falência e julgo improcedente o seu pedido. Veja, aí não teve depósito, foi por um ato de falência, e o juiz pôs fim ao processo, porque não tem falência, não vai iniciar a execução concursal, não vai iniciar nada. Essa sentença ela tem caráter definitivo, ela tem caráter terminativo. Se não houverem recursos, ela encerra tudo, o processo vai para o arquivo. A outra sentença que declara dá início a uma nova fase, a fase falimentar. Até essa sentença nós estamos na fase pré-falimentar, tá? Então, o juiz acolhe, daí tem início ao processo de falência. Então, qual é o recurso quando a sentença é
pela improcedência do pedido de falência sem o depósito elisivo. O recurso é o recurso de apelação, tá? O recurso é o recurso de apelação, tá bom? No depósito elisivo também pode ter, né? Mas aí não é com relação à decretação ou não, vai ser com relação ao levantamento do valor, vai ser apelação também. Mas aí eu não vou entrar para insistir no pedido de falência, eu vou discutir a questão de quem vai receber o valor, ok? Daí nós temos, né, vimos todos os quesitos lá na aula passada também nós vimos todos os requisitos da sentença, lembrando que a sentença, ela tem que ter os requisitos normais, que o CPC pede, né, relatório, fundamentação e dispositivo, atendendo a esses, além desses, tem que atender aqueles outros 13 requisitos que a lei traz para nós lá. Uma vez declarada, uma vez decretada a falência, eu terei efeitos dessa decretação, eu terei, ela causa efeitos, a gente já falou que ela tem natureza constitutiva, então se ela tem natureza constitutiva, ela muda relações e ela gera efeitos. Em relação a esses efeitos, né, a gente tem alguns que são um pouco mais marcantes, principalmente os efeitos com relação à pessoa do devedor e aos bens do devedor. O devedor sofre efeitos. E quem é o devedor da falência? Ele tem que ser empresário e insolvente, né? Presumidamente ou juridicamente insolvente. Então, lembre, o devedor da falência, ele é sempre um empresário. E empresário, ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ele pode ser tanto empresário individual quanto a sociedade empresária. Guardem isso, não esqueçam, falamos muito. Empresário individual é aquele carinha lá, né, que tem um CPF, um CNPJ, que tem o nome de família dele, tem o nome empresarial, ele tem as duas coisas na mesma pessoa, é com ele mesmo. O que isso acarreta? Ele responde com os seus próprios bens. Os bens do empresário e os bens da atividade e os bens pessoais são todos confusos, é uma situação só, tá? E isso acarreta situações aqui dentro da falência também, né? E eu tenho esse cara que a gente chama de empresário individual. Ele responde, né, solidária e ilimitadamente pelas obrigações da atividade, né? Então, ele mistura tudo. Aí nós temos a pessoa jurídica, a sociedade empresária, que nós também já estudamos. Sociedade empresária, tem todas as formas de sociedade limitada, sociedade anônima, né? Nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, temos todas essas nomenclaturas. As mais comuns, sociedade anônima e sociedade limitada, né? Então, eu tenho esses dois tipos de sociedade. Quem é o falido nesse caso? É a sociedade. A sociedade é a falida, ela tem a personalidade jurídica dela. Ela é a devedora, ela que se torna falida. A pessoa jurídica é que vai ter o carimbo de falido. Não a pessoa física. O sócio, via de regra, né, na normalidade da falência, o sócio de uma sociedade limitada não é falido. Ele é sócio, lembrem disso. Ele é sócio, ele não é empresário. Falido é o empresário. Pessoa física, empresário individual, aí ele é falido, não tem como. O professor Foed faliu, ótimo, que legal, faliu, beleza. Então, ele é falido lá no CNPJ dele e é falido lá no CPF dele. Tá? Os bens se confundem, né? Os bens do CPF se misturam com os bens do CNPJ, ok? Então, nós temos que fazer essa diferenciação para podermos entender, né, de uma forma mais clara os efeitos, principalmente os efeitos sobre o devedor, que agora é o falido, e sobre os bens desse devedor. O que acontece com isso? Com relação à pessoa do devedor e com relação aos seus bens, né? Então, com relação à pessoa do devedor, né, aqui no slide que vocês estão vendo, esses slides não estão no Ginera ainda, tá, pessoal? Teria que ter do ladinho aqui com relação à pessoa do devedor e seus bens, que é uma coisa só, né? Então, o primeiro efeito da falência a ser destacado é a dissolução da sociedade. O que isso quer dizer? Existia uma pessoa jurídica. Lembra que eu falei que muda, né? Ela é constitutiva. O empresário sai de cena. Se o empresário é uma sociedade, é uma pessoa jurídica, o empresário sai de cena de que forma? É dissolvida,
né, a sociedade, ela é dissolvida, não existe mais essa sociedade, não tem sentido na existência dela. Como assim, professor? Por que ela não vai existir? Ele pode recuperar. Não vai recuperar. É o fim do empresário, entendam isso. A falência é o fim do empresário, é a morte. Não tem volta. Não tem volta. Ainda que o administrador pegue aí um mercado que se aqueça dali a uns meses, a atividade seja mantida, esse cara seja muito bom e volte, né, a ganhar muito dinheiro, ótimo, parabéns para o administrador, parabéns para o juiz, parabéns para a Assembleia de Credores, parabéns para o comitê, se tiver, ótimo, tudo 10, parabéns para eles. Mas essa sociedade aqui, que era o empresário, não vai voltar. Nessa atividade, essa sociedade aqui não volta mais. Ela vai ser dissolvida, ela vai ser encerrada. Por quê? Porque ela faliu, foi decretada a falência dela. Ela acabou, ela morreu. Né? Surge, né? Sai a figura, é jogada fora a figura do empresário, né? Na linha do tempo. Tinha a linha do tempo aqui, era o empresário devedor, decretou a falência, acabou. Eu tenho para trás agora, tudo que eu chamava de empresário devedor é o falido, e tudo que eu chamo aqui para frente agora é a massa falida. Então, dissolve a sociedade, ela sai de cena e é constituída a massa falida. A massa falida que entra na gestão, que entra para fazer, para praticar os atos, seja da preservação da atividade, para vender os bens, tudo mais, é justamente a massa falida, que tem uma administração própria, por pessoas próprias e tudo mais, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, a sociedade, ela é dissolvida, acabou a sociedade. Acarreta, né, e aqui é interessante a gente falar, acarreta a decretação de falência dos sócios. Ô, professor, quer dizer que dissolve a sociedade e os sócios viram falidos? Sim, mas veja ali, ó, ilimitada. O que é ilimitada? Sociedade ilimitada. Então, se eu tenho uma sociedade de responsabilidade ilimitada, o que é essa sociedade de responsabilidade ilimitada? É a mesma coisa do empresário individual. Eu sou sócio, existe uma pessoa jurídica, mas eu e essa pessoa jurídica, nós respondemos pelas obrigações de maneira ilimitada e solidária. Então, se ela faliu, eu fali junto, eu vou junto no barco. Vejam, lá atrás nós falamos da responsabilidade do sócio na sociedade ilimitada e ficou só essa questão patrimonial, né? Eu não lembro se eu comentei, normalmente eu comento, eu sempre digo assim, tem outras situações ainda. Uma das outras situações é o caso da falência. Né? É decretada também a falência do sócio. Então, se você tinha uma sociedade em nome coletivo, onde a responsabilidade dos sócios é ilimitada, beleza, parabéns para você, ó. Você agora é falido também. Você, o cara que tinha o nome, está todo mundo falido, a sociedade, o PJ, o CNPJ da pessoa jurídica e as pessoas físicas também. Tá? E, mais ainda, né, continuando no slide aqui, todos os efeitos que vão entrar, que vão cair sobre a pessoa jurídica, recaem também sobre a pessoa física. A gente vai falar um pouquinho mais para frente ali, que você afasta o falido é afastado da administração dos seus bens. Falido aqui também é o sócio, ou seja, o sócio não pode administrar os seus bens. Quer dizer, então, que o sócio não pode mais vender o carro particular dele? Não, sem autorização, não. Ele não administra nem o carro dele. Terrível, né? Vê que chato. Ele montou uma pessoa jurídica para exercer uma atividade empresarial, não avisaram para ele que a sociedade que ele estava montando era ilimitada. Essa sociedade foi pedida à falência, foi decretada a falência, e agora ele não pode mais administrar os bens dele. Ele saiu da administração dos bens dele, da conta bancária, do carro, dos imóveis locados que porventura ele tenha, porque um dos efeitos é afastar o empresário da administração dos seus bens. Tá? É um dos, né? Tem outros aí ainda para a gente ver. Tá? No slide aí no final agora fala da sociedade limitada, né? Na limitada, via de regra, o sócio não fica sujeito, né, a essas condições a responder pela falência. O sócio não responde pela falência porque
na sociedade limitada, ela é subsidiária, ele não faz parte, ele responde de maneira limitada com as obrigações da pessoa jurídica. Então, ele não está nesse bolo, ele está fora. Ele é legítimo para participar do processo de falência, para acompanhar o processo, para contratar advogado, para se manifestar, ele é sócio, ele faz parte, ele tem sim esse direito, mas ele não é considerado falido, ele não é declarado falido também e não sofre sobre ele os efeitos da falência. Ou seja, ele continua da administração dos seus bens, se ele tiver carro ele pode vender, ele pode fazer o que ele quiser, salvo se tiverem indícios muito fortes, muito claros, de prática de fraude, de uma série de atos, né, que burlem o devido processo legal, que visem burlar, né, que ele praticou atos, ocultou patrimônio, transferiu o patrimônio da sociedade, da pessoa jurídica para a pessoa física, a fim de preservá-los, tal. Aí o juiz, por isso que eu falei via de regra, o juiz pode, pelo menos, bloquear esses bens, né? Ele não vai, até que se prove realmente, esteja totalmente provada a fraude, ele pode pedir o bloqueio, né? E ficam bloqueados, os bens ficam impedidos de serem negociados, mas não saem da administração dele, né? Porque o bloqueio impede apenas a alienação, mas a administração continua com ele. Tá? Mais tarde, se ficar provado, ele pode sim responder com os seus bens particulares. E ainda que no início não tenham fortes indícios, no decorrer do processo podem ir aparecendo situações e o próprio processo pode demonstrar e ele pode, ao final, ainda acabar respondendo. Porque o prazo para se chamar o sócio das companhias limitadas, né, aquele que ele está afastado inicialmente, esse prazo, né, o prazo para chamá-lo, para entrar com uma ação, para tentar buscar os bens particulares dele para pagar as contas, para saldar as dívidas, ele prescreve em 2 anos depois do final da falência. A falência leva aí 10 anos, né? Tem mais 2 anos para você buscar o sócio, chamar o sócio e tentar pegar o patrimônio dele. Tá? Na Eireli, o sócio responde... Não, Paulo, porque a Eireli, o nome, né, a nomenclatura é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Né? Eu já falei aqui, em outros períodos, que a Eireli é uma criação, né, a empresa individual ou a sociedade unipessoal era uma reivindicação dos comercialistas, dos empresarialistas, né, os doutrinadores, a doutrina empresarialista, os advogados empresarialistas vinham pedindo um modelo societário onde eu pudesse ser o único e estivesse em responsabilidade limitada. Porque antes da Eireli só tinha a limitada, e eu precisava de 2 pessoas, sempre. A limitada era de 2 ou mais. Não havia a possibilidade de ter um sócio na sociedade limitada. Eu tinha que ter 2. E isso acarreta um monte de problemas, né? Eu já falei em sala, é aquele caso de que você tem uma baita de uma ideia de um empreendimento, e daí o cara diz assim, não, você pode fazer empresário individual, mas tem todo o risco do empresário individual. Você diz, não, eu não quero correr esse risco. Não, eu vou pegar o meu irmão aqui para ser sócio, dou 1% para ele e vamos em frente. Aí o empreendimento não dá certo, avacalha com a tua vida, avacalha com o CNPJ da sociedade, por consequência avacalha também, né? O avacalha aqui ficou bom, né? Ele põe restrições com relação ao CNPJ da sociedade e põe restrições com relação ao CPF dos sócios. E daí o teu irmão, que nunca fez nada, só quando emprestou o nome e o CPF está lá, todo enrolado por conta de um empreendimento que não deu certo. Então, era uma reivindicação de montar uma sociedade unipessoal. Na verdade, o que se queria era que pudesse existir uma sociedade limitada com um sócio, só isso. Era só permitir, era só ir no artigo do Código Civil e alterar de no mínimo 2 para no mínimo 1. Pronto, admite ser unipessoal. Mas não, eles criaram a Eireli. Daí ficou uma bagunça, né? Até porque o nome, empresa individual. Ele colocou empresa como se a empresa fosse um sujeito de direito, quando na verdade é atividade. Até o nome já está errado, já está em desacordo com a teoria da empresa do Código Civil, né? E daí criou a Eireli, que daí sim, a empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, não é nem chamado de sócio esse cara, ele é o empreendedor, ele é o titular da atividade.
ele não responde, né? A falência da Eireli é bem similar à da limitada, segue o mesmo caminho, tá? Porque a responsabilidade dele é limitada, então ele não responde. Inicialmente, ele não responde com o patrimônio dele, mas sim o patrimônio da Eireli, aquilo que ele destinou lá como 100 salários mínimos no mínimo, e aquilo que ele adquiriu na continuidade da sua atividade, tá? Então, voltando aqui, acho que ficou tranquilo, entendeu? Respondi? Beleza, então vamos em frente aqui, tá? Então, a limitada não responde e o sócio não responde no caso de uma sociedade limitada, porém, né, a regra é que ele não responde, mas se houverem cometimento de crimes e depois até ficar provado o crime, fraude lá na frente, aí ele pode responder, inclusive até 2 anos depois de terminada a falência, ele ainda está, possivelmente ele pode responder, tá? A pessoa do devedor, né, fica inabilitado para o exercício de empresa, né, seja ele empresário ou sócio de ilimitada. Então, se a pessoa foi declarado falido, né, o individual, ele está inabilitado para o exercício de qualquer outra empresa até o fim da falência. Porque a última fase do processo falimentar, né, vem lá com o final da falência e toda a apuração de crimes e absolvição ou não cometimento de crimes, vem o que nós chamamos da recuperação do falido, que vamos dizer assim, aqui são colocadas N restrições em cima da pessoa, do empresário, do devedor. Ao final, depois de cumpridas as obrigações, atingido o objetivo da falência, essas restrições são todas levantadas e acontece a recuperação do falido, que é a última fase do procedimento aí do processo falimentar. Lá, ao final, eu tenho a recuperação do falido. Aí sim ele estaria habilitado para iniciar uma nova atividade, de repente até no mesmo segmento, se ele desejar, tal, ele voltaria. Mas nesse momento, ele está inabilitado. Isso significa o quê? Pensa que eu tenho uma empresa de transporte, comprei alguns ônibus e estou fazendo transporte. Foi pedido a falência da minha atividade, eu como empresário individual, foi pedida a minha falência e foi decretada a falência. Então tá, arrecadam-se os bens, os ônibus, escritório, máquinas, tal, a falência vai correr. Diz, não, tá bom, já que eu perdi os ônibus aqui, não vou poder mais, eu vou montar um mercadinho ali, então eu vou me tornar sócio de alguém agora para tentar ocultar. Não vou conseguir. Por quê? Porque eu estou inabilitado, até para ser sócio. Né? Vou tentar montar por conta lá, né, uma outra sociedade, uma outra atividade, né, como individual. Não posso porque eu estou inabilitado. Quem fica inabilitado para tornar-se sócio ou para abrir outra atividade como empresário individual? O empresário individual falido, né, e o sócio da pessoa jurídica falida, desde que a sua responsabilidade seja ilimitada. Essas pessoas estão inabilitadas para continuar no exercício de atividade empresarial enquanto durar o processo de falência, né? Olha o que eu falei para vocês aqui no artigo 103. O devedor, né, pessoa jurídica, o devedor, pessoa jurídica, é dissolvida a sociedade e ela perde, né, pela dissolução, diretamente ela já perde o direito de administrar os seus bens, ela deixa de existir. Quem que vai administrar? O administrador da massa falida, que vai tomar frente para fazer a administração, tá? Então ele perde esse direito, né? E se for empresário individual? É aquilo que eu falei para vocês ali anteriormente. Se for empresário individual, ele é afastado da administração dos seus bens, inclusive dos seus bens particulares, né? Nível nacional e estadual. Nacional. Tá? Nacional. A junta comunica, né? Deveria ser nacional, né? Ele está inabilitado nacionalmente. Eu não sei se o sistema não é falho nesse caso, eu não saberia te responder, tá, Robson? Mas ele está impedido, é dentro do território nacional, até que se acabe a falência. Veja, a gente trata, né, nos exemplos do empresário individual, tal, do sócio, mas raramente, mas olha, eu não conheço um processo de falência de empresário individual, eu não conheço. Pode ser até que exista, claro, não vou dizer que não, mas eu desconheço e já andei buscando em outros
semestres aí e acabei não encontrando. Confesso que também não fiz nenhuma busca, né, daquelas de você cavocar e para tudo que é lugar, não fiz em doutrinas e tal. Mas eu fiz na internet, os livros que eu tenho aqui, eu procurei se alguém citava algum julgado, eu não tenho. Nós temos, falência geralmente é pedido para sociedades que têm um certo porte, que justifique fazer isso. Aqui na nossa região, né, muito poucas, né, pouquíssimas sociedades, né, seriam, né, vamos dizer assim, seria viável pedir a falência delas. Pedir a falência por um empresário pequeno, até, não se pede, por que não se pede e por que não tem? Porque esse pequeno empresário, microempreendedor ou médio empreendedor, ele não pede a autofalência. Ele não compreende que a falência pode ser uma coisa boa para ele. Então, ele não pede, por questão de vergonha, por questão de não admitir, por achar que ele sempre vai sair da crise, ele vai dar um jeito, ele vai emprestar mais um dinheiro, ele vai atrás do agiota, enfim, ele vai vender o carro, ele acha que ele vai dar um jeito. Esse é o primeiro obstáculo para pedir a autofalência, inclusive empresários maiores, né? Sempre você acha que vai dar um jeito. Essa é a primeira situação. Vai pro teu quarto. Professor, se eu for sócio de 10 empresas com 10 sócios diferentes e uma delas falir, eu perco, fale todas, assim, digamos? Não. Você... Vamos, só deixa eu terminar de responder para o Robson, já respondo a tua, segura aí. Tá? Só por que não vai? E outra, né? O segundo motivo de que você não vê sociedades pequenas e médias indo à falência é porque uma que o sócio lá, o titular, não pede, né, a próprio devedor não pede, e os credores, né, as dívidas são pequenas para ele, digamos assim, movimentar advogado, por causa de uma dívida, às vezes, de 2 mil, 3 mil, 10 mil, não vale a pena. Não vale a pena ele pedir falência. E outra, ele vai abrir, né, o processo de falência e não vai, para tentar cobrar esses 10 mil, e não vai conseguir. Então, agora, se tem um patrimônio elevado, que há uma possibilidade dele receber alguma coisa, daí tudo bem. Tá? A tua pergunta lá, se meu CPF faz parte de diversas sociedades e uma delas vai quebrar, as demais vão juntas, se nós conseguirmos, né, os autores conseguirem provar que é um grupo econômico, é possível sim que vai tudo para o mesmo balaio lá, vai todo mundo falir. Agora, se são coisas bem distintas, atividades bem distintas, você só é tipo assim um sócio de participação, é o cara que tem a grana, que ajuda um, ajuda outro, uma quebrou, são totalmente independentes, né? Se não houver nada que comprove que haja formação de um grupo econômico, que justamente às vezes é criado para tentar burlar a lei, aí não tem por que falir em todas. Aí nós temos que pensar também num outro problema, né? Se a minha responsabilidade ela é ilimitada, daí eu estou falido também. E isso vai gerar consequência pessoal, não vai trazer as outras sociedades para falência. Mas eu estando falido, por exemplo, eu não posso exercer a administração de outra sociedade. Eu não posso ser sócio dessa sociedade mais. Então, vão gerar, né, ou vai gerar consequências nas outras sociedades. Isso se a sociedade que faliu, a minha sociedade, da qual eu sou sócio, né, que foi pedida a falência e decretada, eu for um sócio de responsabilidade ilimitada. Ou seja, daí a sociedade é decretada falida e eu também. Os efeitos da falência vêm para mim, pessoa física também sócio. Aí isso vai, né, ter consequências lá na outra sociedade, mesmo que ela seja limitada e tudo mais, mas eu vou ter lá consequências do outro lado. Entendeu? Ficou claro? Para o Robson e para o Paulo, que fizeram as duas perguntas. Ok? Tranquilo, então. Beleza. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide para ver onde é que nós estávamos. Fica inabilitado, tá? Ele está inabilitado para o exercício de empresa, né? Então, ele não pode ser, se ele for empresário individual ou se ele é sócio de sociedade ilimitada, tá bom? Ele também perde o direito de administrar os seus bens, que a gente já falou, ele não administra os seus bens, ele está impedido dessa administração, e a lei ainda, no artigo 104, ela vai impor
uma série de obrigações que o falido tem que ter. É muita coisa, gente. É um artigo longo, extenso, com alíneas, incisos e tudo mais. Muitas das obrigações nós já vimos lá, são dadas pela sentença, mas ele tem que publicar, ele tem que entregar documento quando for solicitado, ele tem que constituir procurador, ele tem que participar de todos os atos do processo. Enfim, tem uma série de compromissos e obrigações que ele tem que ter durante o processo falimentar. Isso, o devedor, né? O devedor, e no caso, se ele é um sócio, se ele é uma sociedade limitada, é só a pessoa jurídica que vai ter essas obrigações. Se é uma sociedade limitada, além da pessoa jurídica, os sócios também têm essa obrigação, tá? Bom, essas são, com relação à pessoa do devedor, são esses os efeitos, né, que a sentença traz. Com relação às obrigações do devedor. Então, quando eu tenho a declaração da falência, eu tenho efeitos sobre a pessoa e os bens do devedor, que nós já vimos ali, pessoa e bens do devedor, e também temos efeitos sobre as obrigações do devedor. Que efeitos a falência traz sobre as obrigações do devedor? A primeira, sim, né, diz respeito até aos credores. Todos os credores do devedor, a partir da decretação da falência, vão ter que adotar o mesmo procedimento para receber as suas dívidas. Qual seja, habilitar os seus créditos no processo de falência. Eu tenho que habilitar o meu crédito no processo de falência. Nós vimos na decretação da falência que uma das obrigações do juiz lá é pedir, e para o falido também, né? O falido tem 5 dias para apresentar a relação de créditos, né? Dos credores, com nome, endereço, valor, né? Origem e classificação do crédito. Ele vai colocar tudo isso num relatório e apresentar para o juiz. O juiz vai formar, nós vamos ver ali para frente, vai ser formado o que chama-se de quadro geral de credores, esse quadro geral é publicado, e daí, se eu sou um credor, eu vou no quadro ver se o meu nome está lá, se o meu nome não está, eu não estou habilitado, então eu vou pedir a habilitação. Então, de que maneira que se habilitam os créditos, de que maneira que se toma o mesmo procedimento para todos os credores? Pela formação primeiro do quadro geral de credores e depois para a habilitação dos créditos que, porventura, não estejam nesse quadro. Então, é constituído o quadro, é construído o quadro com as informações que o falido dá, com as informações que são apuradas, né, pelo próprio administrador judicial, ali no prazo que ele ainda tem até a publicação do quadro, e depois com os pedidos de habilitação de crédito, né, no curso da falência. Isso faz o quê? Faz com que todo mundo entre no balaio agora da execução concursal. Todos estão no mesmo procedimento. Então, não tem mais uma execução de título, uma ação de cobrança, né, um pedido de restrição, um pedido de penhora. Acabou tudo isso. Todo mundo vai para o mesmo lugar, que é a execução concursal. Então, a primeira coisa que a decretação da falência faz com relação ao... A primeira não, né? Uma das, com as obrigações do devedor, é sujeitá-los, né, sujeita os credores ao mesmo procedimento. Veja, eu posso ter credor nesse momento que ele tem uma garantia real, né, ou seja, eu tenho um crédito com o falido, mas esse meu contrato, ele traz uma garantia, ele me deu uma garantia com relação a esse crédito, que ele vai me dar um determinado lote imobiliário. Ou seja, a minha dívida está ali, eu posso pedir, não, eu não vou entrar nesse bolo, eu vou pedir o meu lote. Não, você vai entrar lá. Depois você pode pedir o terreno. Tudo bem, não tem problema. A garantia é tua, está aí. Mas primeiro você vai entrar lá, você vai entrar no mesmo procedimento. Eu não posso dizer, não, eu estou fora da falência porque eu tenho a garantia real. Não sai, eu vou ter que ingressar lá. Não existe essa possibilidade, tá? Então, todo mundo vai para o mesmo procedimento. Eu tenho uma execução aqui, eu tenho até uma penhora anotada. E daí? Você tem a penhora. Já vendeu o bem? Não foi vendido o bem. Paciência. Cancela-se a penhora, suspende-se a execução e, lá para a falência. Mesmo procedimento. Poxa, eu vou perder a penhora que eu levei tanto tempo para conseguir? Vai lá para a falência.
Pediu falência, vai lá para a falência. Tá? Outra consequência, outro efeito sobre as obrigações. Antecipa todos os vencimentos de dívida. Então, se eu tenho dívida que vai vencer daqui a um ano, ela antecipa para hoje. Venceu, todas estão vencidas. Por quê? Porque elas têm que fazer parte do mesmo procedimento. Eu não posso esperar vencer essa dívida daqui a um ano para habilitá-la no crédito hoje. De repente, ela é uma dívida que tem preferência especial e ela vai deixar de receber o quinhão dela agora porque ela não venceu ainda. Então, eu tenho que antecipar o vencimento de tudo. Todos os títulos são antecipados. Todas as dívidas futuras vêm para o dia de hoje. Então, as obrigações do devedor, eu tenho obrigações vencidas, que são obrigações passadas, que estão vencidas, eu tenho obrigações do dia a dia, que estão vencendo agora, nesse dia, no dia seguinte, e tenho ainda que vão vencer lá na frente, daqui a um mês, 2 meses, pode ser que seja daqui a 1 ano, 2 anos. Todas elas são antecipadas para hoje. E todas elas vão lá para o mesmo procedimento. Tá? Se haviam créditos, né, haviam credores que tinham o seu crédito em moeda estrangeira, contratos firmados em dólar, em franco, em, sei lá, libra, todos eles são convertidos, tá? Essas dívidas em moeda estrangeira são convertidas em moeda nacional com a cotação, né? Aqui está contação no slide, está contação ali no slide, mas é cotação do dia da decretação, tá? Então, da decretação da falência, né? O dia que foi decretada a falência. Se havia um contrato de importação, de exportação, enfim, e havia ali um crédito em dólar, por exemplo, ele vai ser convertido para real no dia que o juiz, né, usando a cotação do dólar do dia que o juiz decretou a falência, tá? Outra coisa que é muito interessante e muito importante é com relação aos contratos do falido. Muita gente pode pensar que os contratos do falido, com a decretação de falência, declarei a falência, então, acabou os contratos. Então, eu não estou mais obrigado a fornecer para o falido. Agora ele está falido e eu não vou mais fornecer para ele. Não é assim que funciona, não. Tá? Se o contrato estiver vigente e for mantido, você vai ter que fornecer. Ah, mas e a minha... Ele está me devendo aqui. Opa, ele está devendo, quem deve é o falido. Quem deve é o falido. E o falido você vai cobrar aqui, na falência. Tá? Agora, quem está pedindo para você continuar a fornecer é a massa falida. Não é mais o falido. Mudou. Então, nós temos que ter essa... eu sempre digo assim, essa mudança de chave, essa virada, essa transformação tem que estar muito clara para a gente. Se foi decretada a falência, assumiu o administrador, nós temos a constituição da massa falida, ela está constituída, ela tem a sua administração, você, a partir de agora, não vende, não fornece mais para o falido, você vende, você fornece para a massa falida. E a massa falida tem, sim, a obrigação de pagar as suas contas em dia. É uma das obrigações do administrador judicial, da Assembleia de Credores na tomada de decisão. Então, eu tenho que manter os meus pagamentos em dia. Eu garanto, né, a lei tem que garantir que, a partir de agora, as contas da massa falida serão pagas corretamente. Eu posso renegociar, né, olha, eu preciso que você me entregue, aqui no contrato diz que eu ia pagar em 10 dias, eu vou pagar em 30, vamos renegociar, mas eu não quero perder e não posso perder o contrato. Então, nós vamos restabelecer um novo contrato. Isso vai acontecer, né, da manutenção dos contratos, por exemplo, de locação de imóvel. Ele tem um contrato de locação de imóvel. Faliu é despejo. Não, parou. Esse imóvel locado pode ser de grande valia para um depósito, para guardar os bens que nós vamos arrecadar de outros lugares que terão que vir para cá. Então, eu não posso me desfazer desse depósito nesse momento. Eu mantenho a locação. Telefone, energia, água, vamos cortar agora porque está falido. Não, peraí, se a atividade for continuar, eu preciso de água, eu preciso de telefone, eu preciso de telecomunicação, eu preciso de serviço de dados, eu preciso de uma série de coisas. Então, caso o juiz, lembram da sentença? O juiz deve, né, ou pode decretar a continuidade da atividade provisória, ainda que provisória, né, se for o caso. Então, o juiz pode. E ele dizendo que a atividade vai continuar,
baseado no princípio da preservação da empresa, eu vou precisar manter esses contratos. Eu necessito desses contratos vigentes e em operação para que a empresa seja preservada, para que a atividade seja mantida. Então, não existe cancelamento, não existe resolução, não existe fim de contrato de maneira automática por conta da decretação da falência, né? Eu preciso e tenho que estar atento à preservação da atividade, à preservação da empresa. É um dos 2 princípios da falência. A falência tem 2 princípios, né? A preservação da empresa e a maximização dos ativos. Só 2, bem simples. Preservação da empresa, que é a atividade, né? E a maximização dos ativos. Preservação da empresa, atividade. O empresário morreu, o empresário tá morto, já acabou, não tem mais empresário. Empresário, só depois a gente ressuscita ele, a gente restaura ele, mas aqui não, aqui ele está fim, aqui ele só é um nome agora que se chama falido, ele não existe mais, ok? Com relação, então, agora, nós vimos aqui, são as obrigações, os efeitos com relação aos credores do falido. O conjunto, né, os credores do falido, as pessoas que têm, somam todas as dívidas do falido, quando elas entram nesse mesmo procedimento, né, a arrecadação, né, o levantamento das dívidas, forma o que nós chamamos de massa falida subjetiva. E aqui eu quero, a gente vai falar um pouquinho quando falar do administrador, mas eu já quero dividir para vocês agora. A massa falida, que nós chamamos massa falida, ela é dividida em 2 partes, ou em 2 massas falidas. A massa falida subjetiva, que é o conjunto de todas as obrigações, né, do falido, né, que o falido tinha. Então, o quadro de credores, as dívidas, todos os credores reunidos formam a massa falida subjetiva. E todo o patrimônio do falido forma a massa falida objetiva. Então, eu tenho 2 aqui. É uma dividida em 2, né? Ou tenho o gênero massa falida e tenho as 2 espécies. Objetiva, crédito, patrimônio, os ativos do falido. Débitos, dívidas, obrigações, né? Os credores formam a massa falida subjetiva. Tá? Então, a decretação da falência cria a massa falida subjetiva, porque ela já determina que todos vão para o mesmo procedimento, eles entrando no mesmo procedimento, eu crio a massa falida subjetiva. A decretação da falência, como efeito também, ela cria, nós já vimos, o juízo universal da falência, e o que esse juízo faz? Ele traz para si todas as ações nas quais o falido, agora falido, ele é réu, né? Então, as exceções lá, que são as execuções fiscais, as trabalhistas, as dívidas da União, né? Essas permanecem, a fiscal, todas elas aí, por elas serem de justiça especializada, né? E ainda não vem também aquelas em que o falido é autor, né? Porque o autor, quando o falido é autor, ele entende-se que ele vai ter um crédito, que vai ter um benefício, ele está pedindo alguma coisa. Então, esse direito depois, se ele ganha uma indenização, por exemplo, ele ganha a ação e recebe uma indenização, e o valor dessa indenização vem para o ativo, que vai ser dividido lá irmanamente, igualmente, equitativamente, entre os credores do falido. Mas ela cria esse juízo universal, é efeito, né, sobre os credores. Por que é sobre os credores? Porque são os credores que estão litigando contra o falido. E ao criar o juízo universal, todos os credores saem lá do juízo em que estavam postulando e vão todos para o juízo da falência, tá? E, por fim, né, aqui, com relação ao credor, a suspensão dos prazos prescricionais para execução de títulos. Como assim suspende os prazos prescricionais? O que acontece? Quer dizer que o título, ele não conta mais a prescrição? Não entendi essa parte. É simples, gente, é suspensa, a prescrição é suspensa. Por quê? Porque esse título, ele não vai mais para uma execução qualquer, ele vai para a execução concursal. Ele vai entrar lá na execução concursal. Ele entra ali e vai ser quitado e vai ser pago por ali.
e o prazo prescricional dele fica prescrito, né? Vai ficar prescrito até que ele seja pago ou até o final da falência, ok? Bom, então, efeitos contra os credores, temos esses 3, né? Por fim, aqui os atos do falido, que eu já falei lá atrás, está no artigo 104, são vários atos, né? Repetindo aqui. E, com isso, nós encerramos aqui os efeitos da decretação da falência. São 10 horas, eu não vou entrar na administração da falência, eu esperava entrar, tá? Seria o final da 14ª aula que nós estaríamos vendo hoje, né? Seria o final da 14ª aula, é o início da administração da falência. Mas eu não vou entrar hoje, né? Já são 10 horas, nós vamos aí responder ainda ao formulário de chamada. Deixe-me só mudar aqui, eu vou abrir aqui o formulário para liberar para vocês. Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, um comentário, mandar um boa noite, mandar um recado para o colega? Eu sei que vocês ficam conversando aí nos grupos de vocês se falam, trocam ideia, alguns ficam até navegando na internet, ao invés de ficar prestando atenção na aula. Eu sei que acontece isso, mas se quiserem fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, agora é a hora. Eu sei que tem gente que está prestando atenção, que está ligado, que faz pergunta, que participa, né? Eu sei que tem gente que está prestando atenção, que está ligado, que não faz pergunta, porque tem vergonha, porque acha que a pergunta que vai fazer, às vezes, é boba. E não é não, né? Não é boba. Lista empresarial 3, aula do dia 6. Eu coloquei um aviso aqui e eu queria pedir para vocês, gente, ó, nós temos 31 pessoas registradas na sala, menos o meu computador, né? Até que dia poderemos entregar a peça? Bom, deixa eu responder para você aqui, então, e fazer uma colocação, tá? A Jéssica está perguntando até que dia. Deu ruim aqui nas aulas, eu não tinha entendido direito o horário e tal, mas agora eu já compreendi, já abri ali o horário certinho, já sei o que é prática real, o que não é, tá tudo resolvido, tá? O nome da disciplina é o mesmo, só tem um prática real lá no final, que eu não sabia qual que era das 5h30 e qual que era das 19. Não sabia não, né? Eu entrei, achei que era uma, no fim eu acabei trocando as bolas, mas tudo bem. A peça, quem mandou por e-mail, mandou, tá tranquilo, sossegado, beleza. Se quiser também, para facilitar até a minha vida, para lançar a nota, podem enviar ela por atividade. Eu nunca fiz uma atividade pelo Genera. Eu sempre faço quiz, né? Fiz quiz com pergunta objetiva, verdadeiro e falso, pergunta aberta, mas sempre quiz. Tem ali a opção de criar uma atividade. Eu não sei como se comporta essa atividade, tá? Eu não sei se vocês enviam o arquivo, eu não sei se vocês já fizeram com outro professor. Se for para enviar o arquivo, vocês podem enviar lá pelo Genera. Está lá a atividade, eu acho que é a atividade 1 da prática real, lá, que é das 5h30. Você entra lá, vai na atividade e envia. Até quando vai poder enviar? Até o dia 12, quarta-feira que vem, às 18 horas. Tá? E na quarta-feira que vem, nós faremos a nossa aula, que seria lá das 5h30, nós faremos às 18h20. Então, faremos 40 minutos de aula, das 18h20 até as 19h. O que nós vamos fazer lá? Eu vou fazer um resumo rápido dessa peça que nós tínhamos que entregar e vou trazer um caso do direito civil, um tipo de ação do direito civil. A gente vai discutir o caso, eu vou falar sobre o tipo de ação que nós vamos ter que entrar, e vou dizer mais ou menos qual é a estrutura da peça. Quero ver se faço os slides para passar para vocês também, e daí vocês vão ter uma semana para fazer a peça. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Eu vou trazer situações, às vezes até casos reais, discutirmos esses casos nesses 40 minutos, eu discuto o caso com vocês, passo elementos para a confecção da peça, e vocês me entregam a peça na semana seguinte, tá bom? Então, é isso que a prática, até o retorno às aulas presenciais, nós vamos tratar dessa forma, né? Então, às 18h20, nós teríamos 2 horários de aula, né? Das 17h30 às 18h20, e das 18h20, eu acho que é isso, 18h20 às 19h. Então, nesse horário das 18h20 às 19h, que eles fizeram a divisão,
a gente entra lá e faz a nossa peça, o nosso trabalho. Daí eu sempre comento sobre a peça anterior, né, faço alguma observação, alguma dúvida que vocês tenham, trago um caso, né, sei lá, vou trazer um caso de uma dívida, a gente discute o que pode ser feito, os tipos de peças que eu posso trabalhar, ou o tipo de peça, qual a peça que é cabível, e daí, né, passo para vocês uma estrutura dos elementos da peça, e vocês só têm o trabalho de desenvolver a peça, tá bom? Eu acho que uma dinâmica assim, ela fica um pouco mais produtiva do que só colocar o caso, tá? Então, a gente trata dessa forma, tá bom? Então, até essa dessa semana, quem não entregou, tá? Até o dia 12 pelo Ginera, tá? Manda pelo Ginera. Quem já passou por e-mail, se quiser, né, mandar pelo Ginera também, que daí fica lá registrado, pode mandar para mim, manda no Ginera lá, envia e vai ficar registrado lá, tá bom? Deixa eu abrir aqui o formulário. E eu estava falando para vocês que nós temos 31 pessoas aqui na sala. Uma pessoa sou eu, então são 30 alunos. Por favor, respondam, né? Eu queria pedir assim, encarecidamente, só responda quem assistiu a aula, porque eu gero uma planilha aqui da nossa aula também, de quem está, e eu queria que vocês entrassem lá e respondessem. Mas não mandem para quem não está na aula, para quem não está na aula, simplesmente ganhar a presença. O importante não é a presença, se ele precisar da presença depois, eu dou lá. Se você não está na aula, põe a mão na sua consciência, não responda, deixe em branco, eu vou lançar a falta, se você precisar lá na frente, a gente corrige, a gente arruma. Eu acho super chato tentar enganar, né? Eu já vi na turma de vocês, em outras turmas, tem 27 pessoas, tem 35 respostas. Poxa, e a gente até sabe quem é que está burlando, mas eu não vou, se você respondeu lá, eu vou lançar presença, não tem problema nenhum. Eu estou pedindo, assim, uma questão de confiança entre as partes, né? Tem 31, beleza, tem 30 assinaturas, ótimo. Se tiver 32, eu sei que tem 2 pessoas que pegaram o link, porque alguém mandou, entrou lá e respondeu. Já está aberto, deixa eu passar o link para vocês aqui. É um pedido que eu faço, está lá, inclusive, no cabeçalho do formulário, está aqui o link, vocês vão abrir e vão ver lá que está escrito. Só responda se você estiver lá. Não é justo também, eu também acho. Não é justo. Veja, você que passa o link para o teu colega, você está sendo injusto com você, porque você assistiu a aula, ficou aqui, mesmo que não tenha ficado 100% na frente do celular do computador, mas ficou me aguentando todo esse tempo. O cara ficou lá curtindo, assistindo futebol, jogando, sei lá, fazendo o que, aí chega e responde a chamada e leva a presença no teu lugar por tua conta, tá bom? Pessoal, tá aqui o link, eu vou parar a gravação, vou desligar minhas coisas, enquanto isso, vocês vão respondendo. Eu quero dar uma boa noite para vocês, um bom final de semana, um bom descanso, se cuidem aí, fiquem com Deus, um beijão no coração de vocês, né? Estou com muitas saudades, amo muito vocês, espero em breve voltar e voltar com muita segurança para todo mundo. Eu estou me cuidando, fazendo o possível aqui. Beijos, beijos, coraçõezinhos para vocês também, mil. Obrigado pela presença. Eu também estou com saudades, obrigado, beijos. Boa noite, boa noite. Bom final de semana para vocês também, todos. Os meus orientandos aí, para mim, pode até esquecer de entregar, só não esquece de entregar para o Luciano, tá? Pode mandar amanhã, eu já recebi, acho que quem que me mandou? Acho que o Gabriel mandou, e a Nayara mandou também. Mandou, beleza, para ele tá valendo para ele, Paulo, tá tranquilo. Se puderem mandar para mim já antes, para eu ir dando uma lida e antecipando, eu agradeço, tá bom? Beleza, boa noite, gente, boa noite. Bom final de semana para vocês, bom descanso. Beleza, tranquilo, podem mandar. Beijo no coração. Vou desligar a câmera aqui e o microfone para eu ir, finalizando as coisas aqui, vou encerrar a gravação, tá bom? Beijão para todos aí, beijão para todos.